Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser sobre ginecologia, né? Então é a saúde da mulher na visão da medicina tradicional chinesa, tá bom? Então, a fisiologia feminina, ela é dominada pelo Shui. O Shui, ele é a origem dos ciclos menstruais, da fertilidade, da concepção, da gravidez e do parto. O Qi, ele vai ter o papel de impulsionar, produzir e controlar o Shui. Então, a menstruação, ao mesmo tempo em que manifesta a fertilidade feminina, ela também implica uma perda de yin e shui, tá bom? E o ciclo de vida feminino, a visão, né, a filosofia oriental, ela fala que é de 7 em 7 anos, ou seja, a cada 7 anos acontece alguma transformação energética no corpo da mulher. Dos 7 anos, o Qi de Yin, ele é abundante, então a menina, né, a criança mulher, a criança, menina, criança feminina, a menina, ela vai ter cabelos longos e vai ter a troca dos dentes, tá? Aos 14 anos, já começa a manifestar o Tiangyi, que é a água celestial. O que é isso? Ele é o fundamento do sangue menstrual da mulher e do esperma no homem, tá? E aí o Rei Mai, ele vai abrir-se, né? Então ele abre-se e o Chong Mai ele vai amadurecer. E aí torna-se possível, né, a partir dessa idade, a fecundidade. Tá bom? Aos 21 anos, as emanações dos rins das mulheres ficam regulares e o último dente, teoricamente, já saiu, né, para a boca. E aí ela está completamente desenvolvida. Tá? E aos 28, os músculos e os ossos são mais fortes, o cabelo atinge o seu maior comprimento e o corpo está vigoroso e fecundo. Aos 35 anos, o Yang Ming da mulher começa a se enfraquecer. O rosto começa a enrugar e o cabelo a cair, e os olhos a perder o seu brilho. Aos 42 anos, os três vasos Yang se enfraquecem no alto do corpo da mulher e toda a face ela começa a ficar mais murcha e os cabelos vão começar a esbranquiçar, né? Aos 49 anos, começa a ter esgotamento do Mai e do Mai, e que vai acarretar o fim, né, da menstruação e da fertilidade da mulher. E aí, a partir dos 49, o sangue, né, o Shui, parte aí com ele a vitalidade do organismo. E aí eles não têm mais uma orientação mais para a reprodução, nem para a preservação e o desenvolvimento do próprio organismo. Tá bom? Então, a partir dos 50, né, que começa a questão de menopausa e etc., começa a cair, digamos que o metabolismo da mulher. Beleza? Aí o órgão muito importante, né, na saúde da mulher é o útero. A gente vê ele, né, na MTC, na filosofia oriental, como uma víscera extraordinária que abrange as funções, como, né, as funções do útero e também o ovário e as trompas. Então, o útero corresponde ao palácio da essência, tá? E no homem é onde o esperma é produzido e armazenado. Sabe, a gente fica lá na próstata. Então, a essência do rim, ela é transformada em Qi Shui, ela é encaminhada para o útero pelos vasos maravilhosos, que eu já falei, que é o Ren Mai e o Chong Mai, e vai tornar possível a menstruação. Além da menstruação, torna possível também a fertilidade e a concepção, tá? E vai comunicar-se com o coração e que também é influenciada pelo fígado e pelo baço pâncreas, beleza? E como é a origem, né, do sangue menstrual? Ele é originado de três pontos: o Jin, o Yin e o Yang do rim, tá? E ali ele forma, né? Vai ter também depois o Shui e o Yang de coração. E essa origem, né, ela movimenta e regula o ciclo, que vem formado com o Qi de fígado. E aí, quais são as influências do Zangifu? No rim, lá no rim, o rim ele já abriga o Jin, né? Então ele é a fonte dos vasos maravilhosos e está ligado ao útero. O Qi do rim, que vem, né, que é o Yin e o Yang, ele determina a fertilidade e a regularidade do ciclo menstrual da mulher. Então, relações sexuais excessivas, relações durante a menstruação e gestações múltiplas, aquelas em sequência, enfraquecem o Qi do rim, o Shui e o Jing da mulher.
tá bom? Tudo que eu falo aqui, tudo aqui que eu falei, né, é tudo em excesso, tá, pessoal? Então, a mulher que tem relações sexuais em excesso, relações durante a menstruação em excesso, gestações múltiplas, né, vai em fila, né, que a gente chama, né, a cada 1 ano vai tendo, isso enfraquece, né, o Ti do rim, o Shui e o Jing da mulher. No fígado, o que que acontece? O fígado ele determina a qualidade e a regularidade do ciclo menstrual. E a estagnação de Ti de fígado ele vai afetar essa regularidade do ciclo. E aí vai provocar a famosa TPM, que é, né, os sintomas mais comuns que todo mundo já conhece na mulher, que é a irritação, às vezes bate depressão, às vezes bate dor, às vezes bate inchaço, né? A mulher se sente inchada, incha braço, incha perna, incha tudo, uh, além do abdômen, tá bom? No baço, o que acontece lá no baço? O baço ele fabrica o Shui normal, que nas mulheres é transformado em Shui menstrual e no leite. Ele também mantém o útero e a bexiga no lugar, tá? E aí o Shui também dentro dos vasos. Já o estômago, ele está conectado diretamente ao Chongmai e através deste pelo útero pelo ponto estômago 30. Ele também influi no aleitamento porque passa, né, na região do seio. O coração, ele colabora na formação do Shui menstrual e influencia na qualidade desse Shui menstrual. Então, a perturbação do coração, ela pode afetar a menstruação e a fertilidade. E por conta, né, do intestino delgado ser o órgão yang, ele vai influir na produção do leite, tá? A gente tem o vaso maravilhoso do Chongmai, que é um dos vasos maravilhosos. O Chongmai é considerado um mar de sangue, porque aqui o Ti e o Shui dos 12 meridianos principais passam por ele. O Chongmai ele nasce no Mingmen, na porta da vida. Ele passa pelo útero, emerge no períneo e ascende pelo meridiano principal do rim, na região do abdômen. Ele também é responsável pelo suprimento de Shui ao útero. Então, as questões sobre menarca, fertilidade, menstruação, tudo em equilíbrio por controle do Chongmai. Ele também tem grande influência na região das mamas e na produção do leite, tá? Então, se o teu paciente, né, a tua paciente ela é mãe, tá com problema de produzir leite, você vai trabalhar o Chongmai, tá? Aí a gente tem um outro vaso maravilhoso que é o Renmai, tá? Ele é o mar dos meridianos Yin, então ele nutre a energia Yin do corpo. Ele regula o útero, então questão de menarca, fertilidade, normalidade do ciclo menstrual, concepção, gravidez, parto e menopausa. E o Renmai ele também movimenta, né, o Qi na região do Sanjiao inferior, então ele trata as massas abdominais. E aí tem outros vasos maravilhosos que são importantes, que é o Dumai, né, que é o mar dos meridianos Yang, que nutre o Yang do rim, regula a menstruação e promove a fertilidade. E a gente tem o Daimai, que regula fígado e vesícula. Ele resolve a questão de umidade no sanjiao inferior, que é aquela secreção vaginal em excesso. Tá? E aí, quais são as minhas orientações para o interrogatório, né? Na questão do tratamento de ginecologia, né? Na questão da saúde da mulher. Primeiro item, ele deve sempre ser feito. Tá? Então, o interrogatório ele sempre tem que ser realizado, mesmo quando a queixa não referir à parte ginecológica. Então, quando você for atender uma mulher, uma paciente mulher, você sempre vai perguntar sobre a questão da saúde dela, do útero, da menstruação, tá? Da saúde da mulher, porque isso vai falar bastante coisa pra gente, tá? E aí tu vai estabelecer uma cronologia dos principais eventos da vida, né, da saúde da mulher, que são a idade da menarca, né, quando que foi a primeira menstruação, se ela instalou o DIU, quando foi, qual tipo do DIU que foi, como que foi, né, a instalação, como que foi a recuperação, se realmente sofreu nos primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, se deslocou, às vezes pode sair do lugar. Então, tudo sobre o DIU, se ela tiver. Questões de operações, cirurgias, tudo que ela tiver. Intervenções, partos, pílula, pode ser anticoncepcional, pode ser a pílula do dia seguinte. Eu quero data, sempre nota as datas, sempre anote as datas. Se ela teve já aborto, seja aborto natural, se ela provocou um aborto, como que ela provocou, com medicamento, com o processo
né, médico. Não importa se é legal ou ilegal, mas eu quero saber se ela, né, fez esse aborto. Questão de menopausa, se ela já chegou na menopausa. Questão de terapia de reposição hormonal, isso também é muito importante. Qual é o hormônio que ela usou, qual a idade, qual a miligrama, o que o médico falou, quais são os exames ginecológicos que essa mulher fez, tudo, Papa Nicolau, tudo, né? E aí também questão, isso é muito importante, de separação. Porque essa região, o elemento madeira, ele está ligado bastante, né? Com raiva, rancor, né? E irritação. E às vezes pode ter ligação com separação. Então é bom saber também os relacionamentos dessa mulher. Ah, mas ela teve mais de 5 namorados. Não importa. A gente vai ter que datar isso para saber a história dessa mulher, tá? Eu não estou falando para saber como que foi o relacionamento, e sim como que foi o término, como foi, se foi bom, aprendeu, viveu, ainda guarda rancor, terminou bem, terminou mal. Então tudo isso vale bastante. E um outro ponto muito importante da gente fazer, da gente abordar, é se sofreu assédio, tá? Se sofrer assédio, é claro que, né, a gente precisa saber o limiar de sensibilidade dessa pessoa para entrar e conversar com ela, mas a gente precisa saber se recebeu assédio, se teve assédio, quem foi que fez. Então, isso é um caso mais, não é crítico, mas é um pouco mais intenso. Então, a gente precisa dosar bem e bastante as palavras para falar com essa paciente mulher, tá? Mas isso é muito importante para a gente também. Então, questão de separação é por conta dos parceiros, né? Ou parceiras, não importa, mas a gente tem que saber o que está acontecendo ali, tá bom? Então, você também vai precisar levantar as características da menstruação 2 anos após a menarca e a atual menstruação, tá? Então, se ela menopausou, eu quero saber tudo. Então, põe todos, né, em dados. Como é a menstruação do mês, como foi no mês passado, é regular, é o ciclo, como que fica. Tudo isso que entra no ponto seguinte que eu estou te falando. Então, tu vai situar esses eventos relevantes. TPM, dor, duração, sangramento, coágulo, qual é o tipo de sangue, qual é a cor do sangue, tinha cheiro, era muito, era pouco, tá? Tinha que usar absorvente, tinha que usar OB, tudo você vai ter que colocar no papel pra gente saber. E para encerrar, né, essa questão aqui, é que a pílula e o DIU alteram o padrão menstrual, tá? Então, quando você for fazer o interrogatório e perguntar para a tua paciente e ela levantar, né, se ela já usou a pílula do dia seguinte, ou a pílula anticoncepcional e o DIU, é bom anotar todas as características disso também, tá bom? Por que eu falo isso? Porque na medicina chinesa, vocês vão ver que aqui a gente fala para deixar sempre de uma forma natural, e a pílula ela quebra o fluxo, né? Então a gente precisa circular o fluxo de Qi e o fluxo de Shui nas pessoas, seja homem ou seja mulher. Como na mulher ela toma a pílula, ela meio que, né, interrompe a questão do ser natural. Então, isso pode sim causar problemas futuros para essa mulher mais para frente, tá? Casos normais, que todo mundo já ouviu falar, que é de trombose, etc. Mas também pode causar também problemas de endometriose e mioma, tá? Então, é por isso que a gente tem que estar investigando isso. E a saúde da mulher é muito importante. É recente isso, acho. Não recente, né? Mas está tendo muitos casos de mioma e endometriose em mulheres jovens. Com 18 anos já está tendo. E não é normal, tá? Então a gente tem que já trabalhar isso conscientemente nas mães, né? Nas mães, dos pais, né? De pacientes que tenham meninas, crianças, tá bom? Daí a gente vai para o ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? Eu dividi aqui em 4 fases, né? Teoricamente são as 4 fases normais. Então a fase pré-menstrual ela dura em torno de 7 dias. O que acontece aqui? O Yang ele aumenta e o Qi de fígado ele é mobilizado para impulsionar o Shui de fígado. Então aqui ele corresponde à fase lútea, né? Na qual o corpo lúteo cresce e secreta progesterona. Na fase menstrual, que dura aí em torno de 5 dias, o Shui em movimento, sob influência do Qi e do Shui de fígado, faz com que tenha queda, né, dos níveis de estrógeno e progesterona. E às vezes, a necrose, né, as camadas esponjosas do endométrio. Às vezes não, né? Vai necrosar e vai começar a esfarelar.
Na fase pós-menstrual, que também dura em torno de 7 dias, cerca, né? Não é que dura, mas fica em torno de cerca de 7 dias, o Shui e o Yin estão relativamente vazios. Então, a gente chama aqui, né, de fase folicular, quando os níveis de estrógeno aumentam sobre influência do FSH. E na fase do meio, cerca de 7 dias, o Shui e o Yin enchem, né, progressivamente o Chongmai e o Henmai, que aqui é a fase da ovulação. E aí agora eu vou falar sobre a duração e a quantidade. A duração normal do ciclo na MTC é de 26 a 32 dias. E aí é histórico, né, de observação na natureza, que há uma relação com o mês lunar, que é de 28 dias. Tá? A duração normal da fase menstrual é de 4 a 6 dias. Então, ciclo regular nos limites dessa faixa, 26 a 32, normal. Ciclo irregular desta faixa, anormal, tá bom? Então, tá menos de 26 ou tá mais de 32, tá diferente, a gente vai ter que investigar. Perda de sangue durante a menstruação é média de 50 ml, tá? Então fica entre 30 e 80, mas a média é 50 ml. Uma menstruação intensa, a gente fala, né, que está tendo um volume excessivo e não pode, e ultrapassa, né, 5 dias. Então uma menstruação intensa é aquele que tem um volume excessivo, que a mulher vai ter que trocar frequente, né, a questão do absorvente, e ultrapassa 5 dias. Então a duração, né, passa de 5 dias. Aí é uma menstruação intensa. Já uma menstruação escassa é que tem pouco volume e a duração é menor que 4 dias. Tá? Daí a gente vai para a menarca e a menopausa. O que é a menarca? A menarca é o primeiro ciclo menstrual da mulher. Dependendo da região, né? Antes era mais tarde, agora está começando a ficar mais cedo. A média é entre 10 e 16 anos. Se for antes dos 10, prematuro, depois dos 16, atrasado, tá? Mas aí agora a gente tem que ficar acompanhando, né, a Sociedade de Gineco para ver quais são os estudos e artigos, né? Então, no momento que eu fiz essa aula, era esse padrão aqui. Pode ser que daqui a um mês, um ano, com a atualização, né, de termos técnicos, né, de avanço de tecnologia, avanço de estudo, talvez isso mude, tá? A menopausa é considerada a última menstruação espontânea da mulher. Em média, acontece aí entre os 45 e os 55 anos, tá? E vai ter mulher que vai sofrer disso e vai ter mulher que não vai sofrer nada, assim como tem mulher que sofre de TPM e tem mulher que não sofre nada, tá? Então isso depende muito da sensibilidade, da questão metabólica do corpo de cada mulher. A cor e a consistência. A cor normal é um vermelho brilhante. A gente tenta, né, trazer um exemplo de um vermelho brilhante que, se você vê um filme de vampiro, o vampiro beberia o sangue. Tá? Então é um vermelho brilhante, bonito. Tá? E aí ele pode ter as seguintes variações. No início, né, na fase inicial, ele pode ser um vermelho mais claro. Na fase média, um vermelho mais escuro. E na fase final, um vermelho vai ficar mais rosado. Tá? Então, do vermelho claro, veio para o vermelho escuro e depois rosado, porque veio, limpou e acabou. A consistência normal, tá? Ela não precisa ser nem muito diluída, nem muito espessa, e ela não tem coágulos. Então, quando você tem coágulo, quando a tua paciente tem coágulo, é problema, né? Tá mostrando pra gente que tá acontecendo alguma coisa, tá? Então, a menstruação na MTC, ela mostra pra gente todo um mês da mulher. Então, não tem como ela mentir, porque é o que o corpo dela tá, né, tirando pra gente, tá mostrando como que tá o corpo dela. Então, a questão do Qi e o Shui na menstruação da mulher fala bastante coisa pra gente. Então, se tem coágulo, se tem dor, se teve cólica, qualquer desconforto, tá mostrando pra gente que a energia dessa mulher não estava bacana, né? Não estava em harmonia nesse mês que passou. E aí, quando você começa a fazer o tratamento, é batata que a menstruação da tua paciente ela vai melhorar, ela vai regularizar, tá? Mesmo você não atuando diretamente, porque se você está fazendo bonito, corretamente, você está trabalhando o Qi e o Shui, né? E aí você já está começando a mexer energeticamente a região. Então, por isso que a menstruação, a questão da menstruação para a mulher, ela é muito importante para a nossa avaliação, tá bom? Então, fique bem claro e importante isso para vocês. Vai fazer um interrogatório, vai atender uma mulher. Mesmo que ela não fale da menstruação dela, você vai ter que anotar todos esses dados que eu te falei. Aí você
Se você quiser pegar, é só voltar a aula no vídeo aí, sei lá, acho que deu uns 10 minutos atrás, e pegar todas essas orientações que eu te passei, tá bom? Agora a gente vai falar das síndromes de patologia, né? As síndromes patológicas da MTC, da menstruação para mulher. Então, quando a gente vê um sangue vermelho escuro ou vermelho vivo, quer dizer que está tendo calor em Chue. Então, a síndrome energética de calor de Chue. Quando a gente vê um vermelho escarlate, quer dizendo que está tendo um calor por vazio de Chue. Pálido, um sangue pálido, deficiência de Chue. Um sangue negro, mais escuro, êxtase de Chue. Esse aqui é perigoso, né? Não está circulando nada. Arroxeado, está tendo frio por plenitude. Um castanho e diluído, né? Esse castanho lembra muito shoyu, tá? E shoyu, quando você vai em restaurante japonês, né? Tem um shoyu. Ele tá falando pra gente que tá tendo frio por vazio. Se tem coágulo escuro com aparência de fresco, calor. Se tem coágulo escuro e fosco, êxtase de Chue ou frio no útero. Se tem coágulo grande, é êxtase de Chue. Se tem pequenos coágulos e o sangue não é escuro, frio no útero. Se o sangue for diluído, deficiência de Chue ou de Yin. E se for pegajoso, umidade ou umidade e calor, tá bom? Esse pegajoso, fica mais fácil de vocês visualizarem. Sabe o filme do Alien, quando ele abre a boca e fica aquela baba? Esse é o pegajoso, tá? Coágulo é aquele leite envelhecido, leite velho. Então, quando você coloca no copo, cai umas... coágulo mesmo, parece umas pedrinhas. Não pedrinha, mas ele fica seco e cai. Então, esse é um coágulo, tá bom? E pode sujar a privada, tá? Então, quando a mulher senta, né, no vaso, olha no vaso e vê como que tá a questão de coágulo, a questão do sangue. Então, tem que olhar sim, tá? Ao mesmo tempo que você precisa olhar também a sua evacuação, suas fezes, você também tem que olhar o teu xixi e a tua menstruação, beleza? E aí as patologias. Então, quando tem um fluxo menstrual abundante, tá mostrando pra gente que pode ter, né? Deficiência de Ti, calor de Chue, calor de Chue por vazio, deficiência Yin de fígado e de rim, e êxtase de Chue de fígado. Quando o fluxo menstrual está escasso, tá falando pra gente que tem deficiência de Chue, frio de útero e êxtase de Chue de fígado. Na amenorreia, que é a ausência de menstruação, a mulher não menstrua, tá? Tá tendo deficiência grave de Chue, êxtase de Chue ou frio de útero. E a irregular, aí já entra no outro ponto, de irregularidade menstrual, que é uma menstruação sempre adiantada, pode ser causada por deficiência de Ti, calor de Chue por vazio e deficiência Yin de fígado e de rim. Uma menstruação sempre atrasada, deficiência de Chue, êxtase de Chue de fígado ou frio de útero. Uma menstruação irregular pode ser por estagnação do Ti de fígado, êxtase de Chue de fígado, deficiência de baço pâncreas e deficiência de rim. Tá? E aí, para encerrar, como que a gente trata? Né? Então, cada fase do ciclo, se tiver algum problema, se a tua paciente tiver, você vai fazer o seguinte: na fase pré-menstrual, tu vai tonificar o Yang, se ele estiver deficiente, e vai movimentar o Ti de fígado, se ele estiver estagnado. Na fase menstrual, tu vai movimentar o Chue, se o fluxo for escasso, e conter a hemorragia, se ela for intensa. Na fase pós-menstrual, tu vai nutrir o Chue e o Yin dessa paciente. E na fase do meio, tu vai nutrir o Jing para promover a ovulação dessa paciente. Beleza? Então, essa é a aula de ginecologia, né, na visão da MTC, para a saúde da mulher. Esse caso que eu te passei, bem rápido, bem superficial, é que isso é bastante importante. Então vocês têm que ficar bem claro na mente de vocês que isso é muito importante. Que a saúde da mulher, ela fala tudo pra gente e que você precisa avaliar isso de uma forma muito mais, digamos que, inteligente para você entender tudo que está acontecendo na saúde da mulher. Então, olhe isso, né? Olhe todas as questões que eu te passei, assiste essa aula, reassiste ela de novo, para anotar tudo que eu te passei, beleza? Se você gostou desse tema,
né, curte ele para eu saber que ele valeu a pena para você. Se você conhece pessoas que têm interesse sobre esse tema, compartilhe esse vídeo, marque ele aqui nos comentários. É, faça, né, as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a visão da medicina tradicional chinesa e como que ela pode ajudar, né, não só em casos de rinite, sinusite, dor de cabeça, dor muscular, e também para casos que a maioria das mulheres sofrem, né, que é a questão da TPM, a questão de menstruação, tá? Questão de cólica e etc. Beleza? E aí tem casos também que ajuda, né? A medicina chinesa ela também ajuda a questão de mulheres que querem engravidar. Então, mais um ponto aí para você usar a MTC, né, nesse objetivo, né, de ajudar as mulheres a engravidarem, né, a terem filhos, né. Eu já atendi, tenho casos de sucesso, então funciona, a técnica realmente funciona e dá sim para ajudar pacientes mulheres a engravidarem, tá bom? Lembrando, tudo que eu te falei é a parte energética, mas lembre sempre de associar tudo que eu te falei com a parte mental e emocional. Lembra lá dos pilares, lembra lá da filosofia oriental. Então, essa questão que eu quero que vocês juntem agora com esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês, beleza? Então, essa foi a aula de ginecologia e te aguardo no próximo vídeo. Valeu!